O livro de Enoque é carregado de mistérios e intriga até os mais céticos. Ele divide opiniões entre cristãos e abre um grande espaço para diversas interpretações e teorias. Muitos acreditam que o livro de Enoque deveria estar na Bíblia, pois ele preenche algumas lacunas e pode até mesmo estar em concordância com os textos canônicos. Por outro lado, há quem diga que o livro é confuso e traz pouca ou nenhuma contribuição para os estudos teológicos e, portanto, não deve ser base para nenhuma crença ou doutrina. Bom, seja qual for a verdade, uma coisa é inegável. A narrativa deste livro é fascinante e merece toda a fama que o cerca. E por isso te convidamos a conhecer um detalhe peculiar do tema central destes relatos contidos no livro de Enoque. Quais são os nomes dos 200 anjos caídos descritos nele? É válido lembrar que este é um documentário jornalístico e que não visa influenciar a nenhuma espécie de crença, religião ou vertente teológica. Ou seja, não é um conteúdo de opinião. Trata-se de um vídeo de caráter informativo, baseado em diversos artigos sobre a temática, e o julgamento das informações nós deixamos a critério de cada espectador. Sabemos que esses temas complexos geram muitos debates, por isso, reforçamos nossa apologia ao respeito aí nos comentários. Respeito às pessoas que pensam diferente de você, afinal, ninguém é obrigado a concordar com o seu ponto de vista ou em tudo que você acredita. Respeito às religiões e às crenças, pois cada um tem o direito de escolher no que quiser acreditar. Se você for um cristão assim como eu, lembre-se que o Eterno deu a todos o livre-arbítrio. Respeito ao nosso trabalho, pois levamos dias preparando este documentário com bastante carinho para todos vocês. Uma coisa é não gostar da minha pessoa. Outra coisa é querer desmerecer o profissionalismo e a qualidade dos meus conteúdos jornalísticos. Pense bem sobre isso e haja com educação, cordialidade e justiça aí nos comentários. Eu sou o Júnior Lutero e você sempre é muito bem-vindo. Mistérios do livro de Enoque, os 200 anjos caídos. No livro de Enoque, os anjos são descritos de duas formas, vigias ou vigilantes. Eles também foram divididos em dois grupos, os santos vigias e os grigori, que são os vigilantes. Esses, a quem o livro chama de vigilantes, são os 200 anjos caídos que decidiram abandonar o céu e se relacionar com mulheres humanas, assim gerando os Néfilins, que são os gigantes descritos na Bíblia. Eles fizeram uma espécie de acordo no Monte Hermon que todos eles possuiriam as mulheres humanas e, se fossem punidos por isso, todos aceitariam o castigo por igual. Então seu líder, Samiasa, disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: Nós todos juramos, e amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram ou uniram por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do monte Hermon. Os santos vigias foram os anjos enviados por Deus para castigar os desobedientes e tentar reorganizar o caos que os Nefilins estavam causando aqui na terra. Depois, dirigindo-se a mim, falou e disse: Ouvi, não tenhas medo, ó justo Enoque, escriba da justiça, aproxima-te e ouve a minha voz. Vai, diz aos vigilantes do céu: Por que deixaste o sublime santo céu, que dura para sempre, e deitou-se com mulheres?
Contaminastes-te com as filhas dos homens, tomai para vós esposas, agiram como os filhos da terra e geraram uma descendência ímpia. Vocês, sendo espirituais, santos e possuidores de uma vida eterna, contaminaram-se com mulheres. Ora, os gigantes que nascem de espírito e de carne serão chamados para a terra de espíritos malignos, e sobre a terra será a sua habitação. Os santos vigias eram liderados por Miguel e seus nomes também são descritos no livro de Enoque. Estes são os nomes dos anjos que observam. Uriel, um dos santos anjos que preside clamor e terror. Rafael, um dos santos anjos que preside os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos que inflige punição ao mundo e aos luminares. Miguel, um dos santos anjos que, presidindo a virtude humana, comanda as nações. Saraciel, um dos santos anjos que preside os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Gabriel, um dos santos anjos que preside Iquissate, sobre o paraíso e sobre os querubins. Dos 200 anjos caídos, o livro nomeia somente 20 deles, explicando que cada um era uma espécie de líder em um grupo de 10. Estes são os nomes de seus chefes: Samiasa, que era seu líder, Uracabaramel, Aquibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Askel, Saraquinaial, Azael, Armeiros, Batral, Anani, Zavebe, Sansavel, Ertael, Turel e Mael Arazaiá. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com eles. Mas, se o livro cita 200 anjos, por que temos apenas 20 nomes? Bem, algumas vertentes da angeologia defendem a teoria de que o livro de Enoque foca somente nos líderes para representar de melhor maneira os grupos angelicais que participaram deste pacto feito no Monte Hermon. No entanto, existem evidências teológicas de que um número muito maior de anjos foram expulsos do céu, e não somente 200. Outra coisa que é importante salientar é que, na antiga cultura judaica, usava-se muita simbologia numérica para representar uma quantidade bem maior do que a descrita. Mas isso não quer dizer que não houve números expressos de forma literal, e aí começa o problema, pois, além da questão cultural, entra também problema de tradução, interpretação e contexto histórico. Talvez esse seja o grande desafio para os teólogos e estudiosos da Bíblia no Ocidente, pois em sua grande maioria não conseguem compreender de maneira 100% clara nem a cultura linguística judaica atual, imaginem as mais antigas. A forma ocidentalizada como a Bíblia foi traduzida e é interpretada em muitos textos complexos pode ser, talvez, uma das causas que provocou a existência de diversos segmentos cristãos e quantidade de divergências teológicas e doutrinárias, fora os debates desgastantes e até mesmo desnecessários. Porque aí se encontra algo que vai além de estudos aprofundados e se torna apenas uma questão de fé, e em alguns casos vira até mesmo fanatismo, pois se tratando de teologia, religião, fé e espiritualidade, ninguém quer estar errado. Entenda, não estamos falando somente de pontos de vista diferentes, mas de um paradoxo gritante de culturas e tempo. Portanto, nós jamais teremos respostas precisas para certas questões. Mas se tratando dos anjos citados no livro de Enoque, algumas pessoas dedicaram anos da sua vida para encontrarem algumas respostas que podem ou não serem verdade. Por exemplo,
Em seu livro From the Ashes of Angels, Andrew Collins expõe sua ampla pesquisa sobre o assunto. Ele passou anos estudando a ligação do livro de Enoque com o judaísmo e diversas outras culturas antigas. Na obra, ele cita alguns supostos nomes dos outros 180 anjos caídos, baseando-se em pesquisas na cultura mística judaica, islâmica e outras obras de referência, como livros e artigos sobre angelologia abordando a questão. Segundo o livro de Collins, muitos desses nomes podem aparecer com uma escrita ou pronúncia diferente, e o mesmo anjo pode ter vários nomes diferentes, o que gera uma certa dificuldade para informações mais precisas. Pois em uma cultura A, vários nomes podem representar o mesmo anjo, enquanto em uma cultura B, esses nomes podem estar se referindo a outros personagens. Um bom exemplo é o anjo Azazel, que em algumas culturas é chamado de Shemiasa, o líder da rebelião, citada no livro de Enoque, e em algumas vertentes da mística judaica, eles são tratados como a mesma pessoa. E de onde vem toda essa confusão? O livro faz uma separação clara entre os dois. No entanto, o livro também deixa entender que Azazel leva a culpa de tudo o que acontece como se ele fosse o líder da tal rebelião e não Shemiasa. Aí, para complicar ainda mais a situação, o nome Azazel é citado na Torá judaica, no capítulo 16 do livro de Levítico na Bíblia, no ritual do bode expiatório, onde um bode era oferecido como sacrifício para Deus e outro era levado ao deserto para Azazel. O problema é que a palavra Azazel no hebraico antigo pode ter significados muito diferentes. Para sua melhor compreensão, considere este exemplo bem didático. Bom, em nossa língua portuguesa, a palavra manga pode ser a fruta ou parte de uma roupa que cobre o braço. Outro exemplo, carteira, para guardar dinheiro, ou carteira, que é o assento na sala de aula. Existem também as variantes de localidades que falam a mesma língua, mas a mesma coisa possui palavras diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, chamamos este transporte que você está vendo de trem, mas em Portugal é chamado de comboio. E a palavra comboio no Brasil tem outro significado. Agora, imaginem esse conflito linguístico em diferentes culturas há milênios atrás. Daí vem as diversas interpretações da palavra Azazel mencionada no livro de Levítico. As primeiras traduções do texto hebraico, a exemplo da Septuaginta, indicam que a palavra se trata do próprio bode que seria usado no ritual, ou seja, aquele bode expiatório era chamado de Azazel. A palavra também pode significar remoção total, dando praticamente o mesmo sentido. Por outro lado, segundo a tradição do Talmud, seria um nome de um local duro e áspero em alguma região montanhosa do deserto. A exemplo disso, no deserto da Judéia temos um local chamado Jabel Muntar, que quer dizer Monte de Azazel. Segundo algumas evidências históricas, Azazel é um nome de um demônio ou uma espécie de criatura mitológica que os antigos cananeus acreditavam que habitava no deserto. Era um mito muito conhecido naquela época, tipo a lenda do Pé Grande ou o monstro do Lago Ness, histórias contadas para assustar crianças. A partir de uma outra vertente da literatura judaica, Azazel também pode se tratar do nome de um demônio, ou mesmo do próprio Satanás. Percebeu que a situação é muito mais complicada do que você pensava? Bom, de acordo com Collins, não há registro completo dos nomes de todos os 200 anjos caídos do livro de Enoque. No entanto, temos diversas descrições em diferentes culturas, onde esses anjos caídos fazem parte dos mitos e lendas populares e até mesmo de religiões. Um bom exemplo é que há 3.000 anos antes de Cristo, nos primeiros cultos estelares na Mesopotâmia, havia 4 estrelas reais, conhecidas como lordes, que eram chamadas de vigilantes. Segundo essa crença, cada uma dessas estrelas governou sobre um dos 4 cardeais comuns à astrologia. Nos mitos estelares, os próprios observadores eram descritos como deuses que guardavam os céus e a terra. Sua natureza, assim como sua posição,
foi alterada pelos sucessivos cultos lunares e solares que substituíram os antigos cultos estelares. Por fim, os gregos reduziram os vigilantes aos deuses dos quatro ventos. No entanto, algumas das antigas místicas seitas hebraicas organizaram os vigilantes em uma hierarquia do arcanjo e cada uma dessas estrelas representa um santo vigia. Por outro lado, em outras vertentes místicas judaicas e também em diferentes culturas, essas 4 estrelas representam os nomes de 4 anjos caídos muito poderosos e que são citados no livro de Enoque e que também representam os elementos água, terra, fogo e ar. Portanto, o nome dessas estrelas podem ou não ser 4 dos outros 180 anjos caídos, mas não existe nenhuma evidência consistente para afirmarmos isso. Na demonologia, temos alguns nomes de anjos caídos mais populares, e alguns deles foram até citados na Bíblia, como Abaddon, Baal, Beuzebu, Leviatã e Mamon. E pela importância literária dada a esses nomes, tudo indica que estes são outros possíveis nomes dos outros 180 anjos caídos citados no livro de Enoque. Bom, a lista é extensa e se formos falar o nome de cada um aqui sobre suas possibilidades de serem ou não dos 200 anjos caídos descritos no livro de Enoque, esse documentário vai ter umas 5 horas ou mais, pois como foi dito, cada nome pode representar um ou mais anjos, e cada anjo pode ter 1 ou 1 milhão de nomes diferentes em diversas crenças. E você, o que pensa a respeito disso? Fala pra gente aí nos comentários. Olha, não se esqueça de ajudar o canal enviando o link deste e de outros vídeos que você gostar para todos os seus amigos nos seus grupos de Zap e de Face. Manda para aqueles grupos que você participa e eu tenho certeza que o pessoal pode gostar. Bom, em breve podemos voltar aqui com mais mistérios do livro de Enoque. Eu vou ficando por aqui. Até nosso próximo encontro. Shalom.